Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos iniciar mais um webcast da semana do Office 365 Preview. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as novidades do SharePoint Online 2013. Eu sou a Sara Barbosa. Meu blog, atualmente sou MVP de Office 365. Eu estou aqui em Blumenau, atuando na equipe de SharePoint, da equipe IT. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida e a gente puder depois trocar uma figurinha a respeito de SharePoint, a gente pode conversar melhor, porque o tempo aqui ele é bem curto. Tá? A gente vai fazer um webcast só mostrando algumas interfaces, o que foi que veio de novidade e o que tem de novidade para a Microsoft nessa plataforma de colaboração. Por isso até que a gente vai ter uma participação muito especial no webcast do PJ, que daqui a pouco ele vai se apresentar para a gente. Nesse webcast, o Casimiro vai ajudar na moderação, ele também vai me ajudar a complementar essas novidades no decorrer que a gente vai mostrando para vocês. Tá? Vocês podem ficar à vontade para perguntar, vocês podem ficar à vontade para interagir, mandar as perguntas. E se você quiser se apresentar, por favor, Casimiro. Qual que é a ideia? O Casimiro se apresenta, depois o PJ. Eu vou fazer somente uma pesquisa para saber quem é que mexe com o SharePoint aí, só para ver o nível da galera e a gente já iniciar de vez o webcast. Depois do PJ, se ele puder, do Casimiro se apresentar também. Olá, pessoal. Conseguindo me ouvir? Estou ouvindo, pode falar. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês mais uma vez em mais um webcast, semana de Office 365 Preview, com a Sara, hoje com o tema SharePoint Online, do Office 365 Preview. E o PJ aí nos dando esse super apoio quanto ao projeto online desta nova versão e com as novas funcionalidades. Espero que gostem. Pessoal que fizer pergunta aí pode perguntar, a gente vai responder todas na medida do possível. E é isso aí. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. E aí o grande PJ? Assim você me constrange. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho para vocês hoje sobre o Project Online. Vamos tentar compartilhar um pouquinho aí dessa nova ferramenta aí do Office 365. Beleza, os dados do PJ aí também, se vocês quiserem depois mandar as dúvidas para ele, podem ficar à vontade. Galera, antes de colocar o conteúdo, quem é que conhece ou quem é que está trabalhando com SharePoint? Independente se seja SharePoint Online ou SharePoint On-Premise. Só para a gente ter uma noção. Beleza. A gente tem 13 pessoas respondendo aí. É só para ter uma média mesmo, para saber se o pessoal já usa, porque aí a gente usa, vai começar a falar, e às vezes o pessoal já nunca ouviu falar, vou falar biblioteca, vou falar lista, o pessoal, o que essa menina está falando, né? Só para ter uma noção aí do que a gente pode conversar com vocês. Beleza, obrigada aí pelas respostas, vamos voltar aqui para o PT. E aí, quando a gente vai fazer essa introdução a respeito do SharePoint Online, independente se eu tenha ele, esteja pensando em fazer uma implementação aí do meu SharePoint dentro da minha empresa, ou se eu esteja pensando em usar o SharePoint Preview, a gente já vai ter alguns conceitos sendo apresentados na ferramenta, sendo apresentados na interface do produto e sendo modificado agora nessa versão 2013. Uma delas é a interface, né? Porque assim, não só na versão do SharePoint Online, não só na versão do Office 365, a gente está tendo essa mudança na interface, essa mudança do conceito de ter uma limpeza
na interface do usuário, a limpeza na tela do usuário, para facilitar onde é que ele quer chegar, o que ele quer acessar, para simplificar a usabilidade do usuário final. Tá? E até mesmo para simplificar como é que ele faz esse acesso e da onde que ele está fazendo esse acesso. Se ele esteja do celular dele, se ele esteja do notebook, se ele está do iPad, de qualquer meio, de qualquer device que ele esteja fazendo acesso, a ideia é que a experiência ela continue sendo a mesma se ele estivesse na frente do computador. Tá? Então, essa mudança de interface ela deve acontecer independente do produto que a gente vai falar para você agora nas soluções Microsoft, e isso vai acontecer com a intensidade muito maior. E uma coisa que está mudando muito no conceito da interface é a questão do foco naquilo que você quer, que você está procurando. Ou seja, quando a gente está falando da interface metro, você tem aqueles quadrados, aquela coisa um pouco maior, a letra um pouco maior, um quadrado um pouco maior. Por quê? Porque está facilitando você identificar o conteúdo que você está acessando, facilitando você focar naquilo que você quer mesmo alcançar na hora que você vai usar a ferramenta. Tá? Então, isso já vai ser embutido também na interface do próprio SharePoint, do Office, em qualquer outra coisa que a gente tenha. Uma coisa legal que a gente tem no SharePoint é uma mudança total de conceito da estrutura do conteúdo mesmo. Que a gente tem no SharePoint é a estrutura do quê? É listas, é biblioteca. Eu vou adicionar um conteúdo, eu tenho que adicionar uma lista, eu tenho que adicionar uma biblioteca para me formalizar e disponibilizar para o usuário começar a colocar conteúdo e começar a utilizar o meu SharePoint. E isso está modificando o conceito mesmo de utilização do SharePoint dentro do online e dentro do SharePoint 2013. Tá? A gente vai estar usando o termo Store, que é você ir lá na lojinha, no Marketplace, tá? Quem usa hoje smartphone, que está acostumado a comprar aplicativos dentro da lojinha do próprio celular para instalar no seu aparelho, para utilizar aplicativos, esse conceito está totalmente introduzido também dentro do SharePoint. Tá? Agora ficou mais fácil, você não vai precisar ficar criando as coisas como era antes. Você pode simplesmente adicionar o apps, ou ir lá e comprar um aplicativo e adicionar dentro do seu portal e adicionar dentro da sua ferramenta. Então, esse conceito agora está mudando na questão de adição de conteúdos dentro do SharePoint. Então, bibliotecas e listas, vocês vão ver que ele vai estar mudando totalmente até os menus, quando você vai adicionar isso dentro da sua plataforma, adicionar isso dentro do seu portal, o nome está mudando para você também já mudar a forma de pensar e a forma de adicionar esse conteúdo no portal. Tá? E simplificar também o acesso. Como é que a gente fazia o deploy? Como é que a gente fazia a implantação de uma solução customizada que um desenvolvedor fez para o meu SharePoint? Eu tinha que ir lá fazer um deploy via PowerShell, implantar em todo o meu servidor e tudo mais para funcionar e colocar lá na página inicial. Agora eu simplesmente vou lá na lojinha do SharePoint, adiciono, compro, vejo quem é os usuários que vão utilizar e aplico no meu site. Então, para facilitar mesmo a usabilidade do usuário. A questão de templates de sites. Se a gente está mudando a interface, com certeza a gente vai mudar também os templates de sites, a questão da interface do site que você tem disponível para mudar, que é o template padrão que você tem hoje no SharePoint. Hoje você tem uns templates diferentes para adicionar no seu portal, que a gente tinha já os padrões lá disponível para você trabalhar sem ter necessidade de você customizar nada. Agora ele continua, só que com interface bem mais interessante. E um dos conceitos, dos desafios da Microsoft é a rede social introduzida dentro do SharePoint, né? Que a gente já tem, a gente iniciou, na verdade, a gente já tem um início de uma rede social, que é o perfil do usuário dentro do SharePoint. Quem hoje já tem o SharePoint, quem já utiliza, você tem o perfil do usuário, você sabe que lá o usuário tem os dados cadastrais, o usuário pode conectar com colegas, o usuário pode colaborar com documentos, o usuário pode ter um blog pessoal, tá? Então acaba que ele tem um perfil
social corporativo já dentro do SharePoint 2010. E agora essa rede social ela está se comunicando com todos os serviços, integrando de forma mais facilitada para o usuário. E no online isso está cada vez mais fácil, porque a gente já tem uma plataforma que já está embutindo também o Exchange para e-mail, o link para mensageria. Tá? Então, a questão do documentação com o SkyDrive, de você compartilhar os documentos, de uma forma que um conceito que você já entende para que serve o SkyDrive. Então, você usar isso também dentro do seu perfil de usuário, que é o que o SharePoint está mudando agora. Ele está mudando só o conceito mesmo, mas a estrutura que a gente vai falar, a estrutura, a arquitetura, continua lá sendo localizada no perfil do próprio usuário, essa mudança de rede social, esse perfil corporativo que ele vai apresentar para o usuário. E a questão do gerenciamento, agora nós temos no online algumas possibilidades, deve melhorar. Tem alguém com áudio habilitado aí de vocês, meninos? Ou é o meu aqui que está um pouquinho ruim? Ok. A questão do gerenciamento também, a gente já tem novas funções sendo introduzidas no SharePoint Online, novos recursos, novas possibilidades de administração. E até já foi lançado alguns comandos PowerShell para mim conseguir adicionar um site, remover, habilitar uma solução, habilitar um recurso. Então, acaba que a gente já está conseguindo também ter uma maturidade no gerenciamento do portal via PowerShell, que era uma deficiência que a gente tinha no 2010. Tá? Além dessa possibilidade aí do conceito, de a gente ter agora um marketplace, não só do Office, não só para SharePoint, a oportunidade também para os desenvolvedores, né, que reclamavam muito da questão de desenvolvimento para SharePoint Online. O que eu tenho disponível? Só Sandbox Solution, mas é muito limitado, poucos clientes vão aderir e tudo mais. Agora você tem essa possibilidade de você fazer seus próprios aplicativos, publicar lá na lojinha e ficar disponível se os caras querem comprar, se os caras não querem, se vai ter adesão e tudo mais. Então, acaba que o desenvolvedor ele vai ter uma porta maior para entrar na questão de desenvolvimento para SharePoint Online. Tá? E algumas possibilidades que você estar sempre integrado com as ferramentas do Office, que os conceitos que não vão mudar. Tá? Conceitos do SharePoint que não vão mudar. Gestão de documentos continua mais rica do que nunca, tá? E continua sendo a gestão de documentos que vocês conhecem. Eu quero fazer o gerenciamento dos meus documentos, quero compartilhar na minha empresa. Isso vocês vão conseguir ainda fazer e conseguir tranquilamente trabalhar dentro do SharePoint Online da mesma forma. Vamos então compartilhar a nossa tela aqui para a gente já ir vendo algumas coisas sobre esses conceitos. A interface todo mundo já viu durante a semana, né? Quem acompanhou os webcasts. A gente está aqui numa conta do Preview, do Office 365 Preview Enterprise. Tá? Algumas coisas que vocês podem começar a acostumar, que é a barra de navegação com todos os produtos disponíveis, né, todos os links de acessos para o usuário acessar e se localizar em questão dos serviços. Ou seja, eu quero ir na rede social do SharePoint, ou seja, eu quero ir no meu perfil de usuário, eu quero ir no SkyDrive, eu quero ir nos sites do meu SharePoint, eu sou administrador. Então, aqui acaba que a barra de navegação está facilitando essa organização e essa navegação do próprio usuário. Tá? Eu tenho meu perfil, eu quero saber configurar, quero atualizar minhas informações. Então, na mesma tela, eu consigo acessar todas as informações para trabalhar dentro de um navegador só. Não preciso ficar mudando para outro navegador para me localizar outro serviço, fazer outra autenticação e tudo mais. Então, é uma coisa que está consolidando para ajudar nessa mudança de usabilidade do usuário. A gente tem aqui uma das primeiras coisas que é a rede social que eu falei para vocês, tá? A gente tá introduzindo aqui no perfil do usuário a possibilidade de ele ter uma interface facilitada para ele começar a seguir os portais que ele mais acessa, a seguir os documentos que ele mais faz edição, que ele mais faz colaboração.
a ver as pessoas que ele mais conversa. É como se fosse mesmo um Twitter, um Facebook, como a gente está acostumado a trabalhar em rede social. E aqui a gente tem introduzido de forma corporativa a possibilidade de trabalhar com essa questão de rede social, tá? Dentro do próprio SharePoint, dentro da mesma interface e dentro do meu perfil de usuário, eu consegui colaborar, consegui conectar com outras pessoas na interface. Então, eu consigo comunicar com pessoas da minha organização, tá? Mandar DMs, né? Mandar rappers, como a gente faz hoje no Twitter, mandar fotografia, postar links. Então, acaba que aqui você tem tá tudo bloqueado lá, externo, mas você tem dentro da sua empresa uma rede corporativa para que você se sinta à vontade trabalhando. E, ao mesmo tempo, você consiga também gerenciar suas atividades. Tá? Eu posso ter o controle das minhas atividades diárias dentro do meu próprio perfil, aqui do meu SharePoint. Aqui que a gente já está mostrando, a tecnologia SharePoint. Tá? A gente não entrou em central de administração, a gente não precisou criar nada. O usuário, quando ele já é adicionado no portal, ele já recebe o licenciamento do SharePoint, ele já recebe também essas liberações para utilizar os serviços, já ter essas possibilidades dentro do serviço do Office 365, com essas integrações. Essa questão da rede social ficou bem bacana, é uma coisa que a gente tem que começar a utilizar, ver o que tem de novidade, ver o que as pessoas falaram comigo. Então, começar a trabalhar essa rede social corporativa para que o pessoal se sinta à vontade em utilizar, tá? O portal não só é um portal para nível corporativo, como também para você fazer uma integração maior com as ferramentas e com as pessoas da organização. A questão de documentos, a gente tem também a possibilidade de você fazer o compartilhamento de documentos com todas as pessoas, compartilhamento de documentos com somente, é um documento pessoal que somente você faz o gerenciamento, então você faz o limite, você faz o gerenciamento das permissões desse documento dentro do seu portal, dentro do seu espaço de trabalho, da mesma forma que você já está acostumado a fazer no 2010, tá? A única diferença é que agora você consegue ter algumas interfaces modificadas, por exemplo, ter o preview do conteúdo desse documento através do Office Web Apps, dentro da biblioteca do próprio documento, tá? Que a gente tem aqui uma biblioteca de documentos, onde eu tenho um documento do Word, não tem nada escrito, mas eu já consigo ver o que tem dentro do documento sem ter necessidade de abrir. Eu poderia gerenciar esse documento, verificar as propriedades dele, visualizar no navegador, fazer o download, trabalhar com um fluxo de trabalho, de aprovação dentro do documento, verificar com quem que eu quero compartilhar esse documento, tirar a permissão, colocar a permissão, deletar o documento, isso tudo na mesma interface, no mesmo clique da biblioteca. Tá? Então, a gente tem essas possibilidades agora no documento. A possibilidade de criar novos documentos, que foi o que a gente mostrou ontem também. Tá? A gente tem web parts com tipos de conteúdos já pré-formatados, já prontos para você fazer essa criação. Arrastar e colocar os documentos aqui, fazer o upload direto do seu navegador, se tem necessidade de abrir com o Windows Explorer. Eu vou arrastar um documento, jogo aqui na minha biblioteca, ele já vai fazer o upload. Então, isso aqui já facilita a interface do usuário. Gerenciamento das bibliotecas. Pode ter mudado ações do site, a localização, que ações do site agora virou apenas um ícone, né, de ferramentas, mas você ainda consegue ter aquele mesmo menu de opções para configurar os itens da biblioteca da forma que era no 2010. Tá? A central de administração do próprio SharePoint, que a gente pode mostrar aqui para vocês. Tá? Tem alguns recursos de algumas novidades disponíveis.
Tá? Para quem é administrador, que tem poucas pessoas aí, não vou focar tanto, mas a gente tem uma central de administração que é para a gente criar o conjunto principal, a gente criar o site que vai ser público, tá? Para a internet, por exemplo, o site que vai ser destinado para divulgar o meu produto para meus clientes. Aqui eu faço o gerenciamento desse site público, aqui eu faço a criação desse site público, aqui eu faço a gestão daqueles portais para o perfil do usuário, faço a gestão para o conjunto de sites, para pesquisas de todos os documentos da minha organização, a gestão dos serviços e dos recursos, a gestão dos aplicativos que eu desenvolvi para o SharePoint, tá? Então, a gente tem alguns recursos disponíveis na central de administração, que são novidades. A gente pode estar elaborando um webcast para explorar cada um deles. E voltando aqui para o portal, algumas coisas que a gente já mudou na questão de edição, na questão de personalização da interface do meu portal. Menus de configurações, como vocês podem ver, a gente tinha ações do site, agora a gente tem um ícone para gerenciamento. Da mesma forma, eu consigo ir em Site Settings, da mesma forma, ter as configurações do site, tá? Não fiquem desesperados se vocês não verem ações do site, continua disponível aqui. O que mudou foi só a forma de acessar essas configurações. Possibilidade de gerenciar os usuários também, a gente tem ainda disponível. Possibilidade de trocar a aparência desse portal, que foi o que eu falei para vocês, que a gente tem novos templates agora disponíveis, tá? Que não é os mesmos que a gente tinha no 2010, é uns templates mais limpos, né, na nova interface. Mas vocês também conseguem fazer o gerenciamento, conseguem aplicar esses templates da mesma forma. Vamos aplicar um aqui, para vocês verem a mudança. Só um momento enquanto ele aplica. Uma das coisas que a gente tem disponível agora, em cada portal, em cada biblioteca, em cada lista, a gente verificar se esse site, qual é o nível de acesso que a gente está tendo nesse site. A gente não tinha um relatório desse no 2010. Tá certo que no 2013 a gente vai ter, e não vai ser um acesso, não vai ser um relatório tão completo, como se fosse um Google Analytics. Mas vai ser uma coisa que já dá para a gente ter uma noção de quem é que está acessando a home do meu portal. Qual é o número de usuários que acessa a home do meu portal, para me saber como é que está sendo a aderência dentro da minha organização. E uma coisa que a gente tem isso já agora embutido para ver como é que está sendo a popularidade do meu portal aqui na minha organização. E eu tenho essa possibilidade de gerar esse relatório, não só a nível de site, como a nível de biblioteca, a nível de lista. Você já consegue gerar esse relatório, ele vai exportar um Excel para você, mais ou menos como esse aqui que eu fiz. Demora um pouquinho para fazer o download, por isso que eu já deixei pronto. Era isso que eu estava fazendo o download aqui antes. E ele mostra para você os dias, quem é que está fazendo acesso, foram usuários únicos, foram usuários diferentes. E aí mostra um relatório assim para você apresentar aí para sua gerência, se está tendo bastante utilização no seu portal. Aí depois, se você quiser um relatório mais robusto, você pode colocar também o Google Analytics, anexar um código para gerar até em tempo real dentro da sua master page. Tá? Então aqui acaba que a gente aplica aquela questão de templates, tá? As cores vão ser modificadas, as cores são alteradas, da mesma forma que a gente fazia no 2010. O que muda é só o jeito clean de mudar e a interface clean de fazer as alterações. Alterações de links de navegação no menu de navegação do site SharePoint e do menu rápido do SharePoint. Agora ficou mais fácil você fazer essa edição de links. Como que a gente fazia anteriormente? A gente acessava configurações de sites e fazia a edição desses links através da navegação, através do menu rápido. Agora você pode fazer apenas editando os links, que foi o que eu mostrei na segunda, tá? Você pode adicionar novos links, você pode excluir os links que estão aqui, e acaba que você já consegue fazer essa manipulação e alteração dos menus rápidos. Isso ficou bem bacana também.
A questão de você sincronizar o seu portal com o seu computador. Eu estou acessando esse portal, eu quero sincronizar essas informações com a minha máquina. Eu quero fazer o download, igual a gente tinha o conceito do SharePoint Workspace. Tá? Agora já está com um link aqui para você fazer esse sincronismo. Você sincroniza esses documentos, sincroniza esse conteúdo, esse portal, com a sua biblioteca local, com o seu diretório do Windows. Eu fiz o sincronismo, fiz o download mais cedo, e ele vai criando alguns atalhos para me conseguir fazer depois o gerenciamento, conseguir fazer o acesso direto do meu Windows com o meu SharePoint Online. E aí ele fica vinculado ao seu ID, né? Fica vinculado ao seu usuário, para fazer o download dessas informações e atualizá-las conforme for atualizado no portal. Como é que eu vou atualizar os itens de uma página? Tá? Continua da mesma forma também. Posso vir em editar a página, excluir as web parts que a gente tem aqui no portal. Posso fazer edição das propriedades de uma web part. Posso adicionar novas web parts, como a novidade agora que a gente consegue adicionar web part de vídeo, né? Pegando apenas o código do incorporado do vídeo e adicionando o vídeo do YouTube. Tá? Vou pegar aqui um exemplo para vocês. Que isso aqui é uma necessidade que algumas empresas têm de fazer essa colaboração entre os usuários. Eu quero colocar um vídeo aqui que é um vídeo institucional, mas ele está publicado no YouTube, eu queria publicar no SharePoint. Como é que você fazia antes? Você publicava numa biblioteca, depois você pegava uma web part de áudio e vídeo, e depois fazia a incorporação do vídeo na web part. Agora, a gente pode pegar direto do YouTube e anexar na biblioteca. Tá? E já fica disponível para os usuários também acessarem se eles tiverem permissão. Então, isso daqui já é uma novidade do 2013 que o pessoal vai gostar bastante. E o nível de permissão continua, tá, pessoal? Aqui é um conteúdo que você está adicionando. A web part tem um nível de audiência que você pode controlar da mesma forma. Quero limitar para tal usuário, quero deixar só para tal usuário. Então, você consegue fazer o gerenciamento de permissões que o gerenciamento de permissão não modificou de forma alguma. Outra coisa que é legal, a questão da interface, o que eu falei do foco do conteúdo se você está trabalhando aqui no portal, você está vendo algumas informações, a gente tem também como você dar um foco só no conteúdo do portal, tirando os links de navegação. É como se você tirasse todos os menus, né, tirasse todos os links de navegação da exibição e focasse só no que era conteúdo do seu portal. Que aí o usuário vai diretamente no que ele quer acessar, no que ele quer visualizar dentro do SharePoint. Outra coisa que a gente consegue fazer e continua fazendo, a possibilidade de eu publicar formulários InfoPef dentro do meu SharePoint Online. Isso continua normal, posso gerar esse InfoPef na versão 2010 e publicar no meu SharePoint 2013 do mesmo jeito, tá? Não mudou praticamente nada na publicação de InfoPef dentro do SharePoint. Eu consigo ainda fazer a publicação, eu consigo criar um formulário através de uma lista, através de uma biblioteca e transformar em um formulário totalmente customizado para automatizar processos dentro da minha organização e salvar tudo dentro do SharePoint, utilizando o InfoPef e o SharePoint Online. Tá? Isso aqui prossegue e continua. Até a questão de interface não mudou muita coisa. O gerenciamento das bibliotecas também continua da mesma forma. Criação de listas, tá? A única coisa que mudou foi o conceito. A gente não vai ter que criar uma nova lista, criar uma nova biblioteca. Como eu falei para vocês, o que você cria aqui é um novo subsite. Você não cria novas bibliotecas, não cria novas listas. Você cria novos apps. Tá? Que a gente ainda tem ali listas, bibliotecas e apps, mas isso deve mudar logo logo, tá? Que aqui você vai adicionar um novo e aí você tem a lista das listas e as bibliotecas que a gente estava acostumado no SharePoint, tá? No SharePoint 2010, que só mudou o conceito mesmo, mas a questão de criação, ela continua da mesma forma. Vou criar uma aqui para vocês. Criei uma lista, Sara, mas aí você falou que está mudando totalmente o conceito. Como é que eu vou criar as colunas da minha lista depois, já que você falou que vai vir tudo pronto, vou ter que ir lá na lojinha e comprar isso?
A criação dos conteúdos, você pode deixar um pacote pronto, disponível lá na lojinha para você aplicar e já tá com as colunas, tá com os tipos de conteúdos todos prontos. Mas você também pode criar uma lista personalizada, como eu criei aqui, e gerenciar ela como era no 2010. Criar colunas, verificar qual é o tipo, a formatação da coluna que você quer gerar. E isso daqui continua da mesma forma que era no 2010. Os tipos de colunas para você criar, eles continuam disponíveis tanto para a biblioteca quanto para a lista, para gerenciamento, essa forma aqui que prossegue. Mas agora o que a gente quer dizer é que ficou facilitado para você escolher uma solução já pronta, sem ter necessidade de você ter que fazer uma do zero para oferecer aí para sua organização. Uma das coisas que o pessoal perguntou ontem, eu quero fazer o gerenciamento de documentos, quero que o pessoal faça, quero ter um portal onde todo mundo vai acessar para armazenar meus documentos. Uma biblioteca de documentos do SharePoint atende esse requisito, acho que foi até o Leandro que perguntou, atende esse requisito normalmente. No 2013 isso vai continuar, tá? A gente vai ter ainda a possibilidade de fazer o gerenciamento através de permissão por grupo, tá? Permissões a nível de herança de portal, a nível de quebrar a herança, a possibilidade de você fazer criação de pastas, adicionar documentos, gerenciar permissão a nível de documentos, a nível de pastas, a nível de biblioteca, a nível de portal, isso vai continuar da mesma forma que era no 2010. Isso não modificou e não foi alterado de forma alguma. Tanto que o gerenciamento das bibliotecas, eles continuam. Quero criar uma exibição na biblioteca, também consigo criar uma nova exibição como era na versão 2010. Tá? Isso daqui que eu mostrei para vocês é o que a gente tem hoje a nível de interface para o usuário interno, né? Essa interface interna, o que o usuário vai ter disponível internamente. Uma das coisas legais que a gente tem o Search agora vai dar algumas possibilidades de você configurar escopos de buscas, algumas regras disponíveis para você pesquisar com uma forma otimizada que a gente não tinha na versão 2010 do online e agora já tem um gerenciamento mais facilitado e isso tem a modificar bastante no decorrer do tempo. Agora, só mostrando um pouquinho, essa aqui é a parte que a gente mostrou para vocês, é a parte do site público, tá? O site interno, desculpa. A gente tem aqui, tá acessando HTTPS, para você acessar esse portal, você tem que ter um usuário e senha, tem que ter um licenciamento do SharePoint, ou você tem que liberar para os usuários acessarem através de Live IDs, que o SharePoint também vai continuar permitindo você convidar usuários que sejam associados à Live ID para acessar o seu SharePoint online, da mesma forma que era no 2010. E você não pagar um adicional por isso, até 50 usuários, a gente tem isso disponível na versão 2010, liberado para acesso. Tá? E a gente tem também o site que é público, tá? Para fazer o gerenciamento e para também disponibilizar, para autenticação que eu acho que já acabou. Vamos abrir aqui de novo. É o site público para você poder compartilhar com o pessoal, com seus clientes, divulgar seu produto e fazer o gerenciamento dessas informações externas, sem necessidade de também estar adicionando e o usuário fazer a autenticação dentro do seu portal. Tá? É um site público mesmo. Aí você agora tem a possibilidade de fazer o gerenciamento, se você quer deixar ele offline ou se você quer deixar ele online. Tá? Anteriormente, você deixava ele habilitado e você criava ele automaticamente, se o cara tivesse a URL de acesso, ele já poderia acessar porque ele estava público na web. Agora tem como você deixar ele offline, tem como você deixar ele online. Como ele estava lá offline para mim, eu posso liberar ele. E se vocês forem acessar essa URL, vocês também já vão conseguir acessar o portal sem HTTPS, né? Vocês vão conseguir já acessar essa URL aí, quem quiser testar. Já vai ficar disponível aí um site público para o pessoal acessar as informações da sua empresa e você fazer a customização. Possibilidade de você fazer mudança totalmente desse layout para publicar o seu material, mudar
o template desse portal. Isso aqui também já está disponível. Tem alguns templates aqui que o pessoal colocou, alguns templates de portais que fazem para o web, que você pode aplicar, ou então você abre o SharePoint Design e faz toda a modificação que você precisar. Da mesma forma que eu apliquei lá no site interno, a gente consegue fazer a aplicação também nesse site público. Essa é a URL, o Wave Office 365-public.sharepoint.com. O pessoal vai começar a acessar. E aí, para você fazer o gerenciamento, você faz o gerenciamento logando via HTTPS como administrador. E o pessoal, para acessar a público, eles vão acessar via Porta 80. Tá? Então, é um site que vai ser disponibilizado para atender às demandas de portais que são voltados para a web. Aí você tem na conta do SharePoint Online um site público para fazer a utilização. Uma coisa legal, nesse site público aqui, você pode alterar a URL, ou seja, você tem... Vou ter que fazer a autenticação. Você tem como trocar o domínio desse site público. Eu coloquei lá nos meus domínios do Office 365 e eu quero usar o domínio personalizado. Então, no site público, você consegue alterar e usar o domínio personalizado aí da sua organização. Beleza? Todo mundo já conseguiu acessar aí o portal? E aí, a gente mudou aqui a interface. Tá? Você consegue também fazer o gerenciamento dos links, igual eu falei para vocês, e fazer toda a alteração, adição de conteúdo. A questão de gerenciamento é SharePoint, né? A diferença é que esse está público e o outro está interno, mas a questão de você adicionar conteúdo, mudar a interface, você consegue também fazer, tem a possibilidade de você fazer edição através do SharePoint Design, que é a possibilidade de você fazer a mudança através do menu superior do site público, do SharePoint Online, e tem como você também abrir o SharePoint Design, criar um site abaixo do seu site público e fazer as customizações de Master Page, que é um pouquinho mais complexo, né? Aí a gente precisaria mudar no código essas alterações. Mas está aí um site para vocês já começarem a brincar, que também está disponível naquele plano gratuito para já começar a fazer o acesso, começar a fazer a utilização. E aqui parece um trabalho de um Word mesmo. A usabilidade, você está trabalhando com a ferramenta da Microsoft, da ferramenta de colaboração da Microsoft, para você fazer as alterações do seu site público e depois fazer as publicações para a web, a inserção de conteúdo e tudo mais. Tem alguma coisa que você gostaria de comentar, Casimiro, a respeito do SharePoint Online, que eu acabei esquecendo? Pode abrir o microfone aí, que daqui a pouco eu vou passar para o PJ. Legal. Eu acho fenomenal, assim, bem interessante a questão da rede social, que agora está sendo bastante integrado, né? A rede social vem crescendo em termos de corporação, e é uma coisa inevitável, porque expande as comunicações, né, abre fronteiras para as empresas, o que há algum tempo atrás as empresas tinham aquela ideia de que rede social só dispersava, né, a atenção do colaborador, do funcionário e consequentemente tirava a produtividade. Hoje já não é mais assim. Nós enxergamos que com a ferramenta adequada e com o gerenciamento adequado, o papel se inverte. Então nós temos maior produtividade, porque nós temos mais informações, as pessoas ficam mais atualizadas e isso está vindo para a SharePoint também. Então uma coisa interessante que a Sara mostrou e que eu gosto bastante é a questão da rede social. E parece que vem mais novidades aí, né, Sara? Vai ficar bem mais corporativo isso aí, né? Está integrando uma ferramenta aí voltada para a rede social, né? Sim, a Microsoft ela fez uma parceria recentemente com o Yammer, né? E aí tem umas notícias que a gente deve integrar essa ferramenta diretamente com esse perfil e com essa interface que a gente está falando do usuário. Tá? A gente ainda não tem nada concretizado, como é que vai funcionar, como é que vai ser. A gente tem alguns previews, algumas imagens do pessoal fazendo algumas integrações, mas tende a melhorar muito porque é um investimento, né, que a Microsoft está fazendo, porque ela viu que é uma coisa que dá certo. O perfil de usuários no SharePoint 2010 é uma coisa que dá muito certo dentro da organização. Então, a gente levando isso cada vez mais, facilitando cada vez mais a utilização do usuário, eu acho que a gente tem só a ganhar
desenhar dentro de uma empresa para aderência de uma solução de portal corporativo, né? Que aí a gente tira aquela questão assim, é uma intranet engessada, onde eu não tenho permissão para nada, eu só tenho que ir lá pegar um documento, armazenar, fazer edição e deixar meu gestor gerenciar. Acaba que a gente vai abrindo novas possibilidades, como você falou mesmo, para o usuário trabalhar e se sentir mais à vontade. Exatamente. Então é bom por isso, né? Então o Messenger, que considerava um dispersor de atenção aí, né? Hoje você tem um link para comunicações unificadas com todos os recursos que a gente tem visto até então, né? Redes sociais abertas, então nós temos agora no SharePoint, nessa versão preview, entrando aí essa fantástica funcionalidade que é a rede social corporativa. Então você tem todas as funcionalidades, a Sara mostrou aí que tem os mentions, que tem os tweets, né? Como se fosse realmente um Twitter, realmente um Facebook interno, onde você fica conectado com a sua organização e com o mundo, sem essa questão de dispersão de atenção. Então é a produtividade das novas tecnologias, das tecnologias emergentes, vindo para dentro das ferramentas já muito bem consolidadas do Office 365. Exatamente. E a questão que a gente falou, da questão, o Marketplace, cadê a lojinha para me adicionar os aplicativos, adicionar as funções dentro do SharePoint? Quando você está aqui no seu próprio Office 365 Preview, ou lá dentro, na hora que você está adicionando os novos conteúdos dentro do SharePoint, você vai ser levado para essa telinha que você pode escolher os aplicativos, o que é para SharePoint, o que é para Office, o que você pode fazer essa integração. Então, é mais ou menos isso aqui, pessoal, que a gente vai conseguir passar para os desenvolvedores colaborarem com os conteúdos do SharePoint, tá? Que é a mesma coisa que vocês estão acostumados a ver mesmo quando você entra dentro de um Marketplace. E aqui está disponível só no americano ainda, mas logo a gente vai ter o Brasil também já com os desenvolvedores todos aí, incluindo as aplicações. E uma coisa assim, a gente está falando bastante de interação do usuário, usabilidade do usuário, mas a gente tem que pensar também em formas corporativas, que é uma facilidade da gente fazer integrações com ferramentas a nível corporativo, não só com o Exchange, não só com o meu Link, não só com o meu Excel, não só com o meu Word, mas como a gente chamou o PJ para ajudar nesse webcast, para vir colaborar um pouquinho, porque a gente já está falando das novidades, falar um pouquinho da questão do Project Online, que é uma novidade. O Project não vai morrer, tá, pessoal? Como também o SharePoint 2010, o SharePoint On-Premise também não vai morrer. Mas é uma questão que a gente tem que falar, que a gente está levando muitas ferramentas, muitas possibilidades para a nuvem, tá? Então a gente quer passar um pouquinho também das novidades, de como é que está sendo o posicionamento do Project em relação ao SharePoint Online, em relação a essas novidades, em relação a essa interface que a gente está mostrando para vocês, e como é que está sendo esse gerenciamento de atividades no Office 365 também. E aí eu vou passar a palavra para o PJ, pode ficar à vontade. Opa, bacana, vamos lá. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar de Project Online, né, o Project 2003 Online, é interessante a gente fazer um pouquinho do histórico, né? Eu trabalho com essa ferramenta, com esses produtos da Microsoft desde a versão 2007, tanto do SharePoint, quanto do Project Server, quanto do próprio Project Professional. E, na verdade, o Project Professional desde a versão 98, já tem um tempinho, né? E quando o pessoal desenvolveu a versão 2010, o que a gente percebeu? Tinham 3 produtos. Tinha o Project Standard, o Project Professional e o Project Server, né, nessa família de Project. O Project Standard é aquele produto para aquele usuário, para aquela pessoa que trabalha com gerenciamento de projetos, mas de forma isolada, ou seja, só ele, seu computador, e esse computador ele não tem que se comunicar com nenhum tipo de rede, nenhum tipo de servidor. Quando essa pessoa tinha necessidade de se comunicar com esse ambiente de rede, né, de servidor, ele precisaria utilizar um Project Professional para se conectar a uma solução EPM, né? O que é essa solução EPM? Na verdade, são alguns produtos Microsoft, dentre eles o SharePoint e o Project Server. Quando a Microsoft lançou a versão 2010, a gente viu que o Project Server
na verdade, ele veio para, digamos, adicionar capacidades a mais ao SharePoint. Então, a gente via que tinha o SharePoint como base e vinha o Project Server e acoplava esse produto SharePoint para ter a solução EPM, né? Na versão 2013, continuam os mesmos produtos, o Project Standard, o Project Professional e o Project Server, só que agora o Project Server a gente não nota mais aquela diferença entre o que era SharePoint e o que é Project Server. Na verdade, o Project Server 2013 ele já é altamente integrado, a gente não consegue ver essa diferenciação. E aí uma coisa que também não existia na versão 2010 era a Microsoft oferecer esse serviço na nuvem, né, na cloud. E para isso ela utilizava alguns parceiros, né, então existiam os hosts que hospedavam essas aplicações de Project Server na nuvem. E aí, a partir da versão 2013, né, nessa onda de levar tudo para a nuvem, também veio o Project Server, né, 2013, ao qual eles estão chamando de Project Online para ser oferecido na nuvem. Além dessas 4 versões, né, as 3 que já existiam, mais essa nova que é o Project Online, também vai haver o Project Professional, que é aquele software para desktops, vendido também no sistema de SaaS, né, de Software as a Service. Então, ou seja, você paga por mês, paga uma mensalidade e você vai ter aquela assinatura do software. Então, enquanto você pagar essa assinatura pelo Project Professional, você vai ter o software. Você deixou de pagar, você não vai mais conseguir acessar. E aí, esse Project Professional vai conseguir falar tanto com o Project Server quanto com o Project Online, que é o Project Server na nuvem, né? Mas vamos lá, vamos tentar mostrar um pouquinho desse novo software, né, desse Project Online, que a Microsoft lançou. Vamos compartilhar aqui. Sara, estão conseguindo ver aí, ok? Tranquilo, pode seguir. Beleza, vamos lá. Bom, essa aqui é a interface, a primeira página, a página inicial desse site, né, do Project Online. Como a Sara já havia dito a respeito do Office 365, do SharePoint Online, os produtos ficam aqui em cima e eu tenho aqui um novo item lá que é a parte de projetos, né, de projects. Bom, 2 coisas interessantes que eu posso mostrar aqui nesse curto espaço de tempo. A primeira é a questão de estratégia, ou seja, o Project, desde a versão 2010, ele tem um lado de gestão de portfólio de projetos, ou seja, então não é só uma ferramenta para você gerenciar os seus projetos, garantir que eles sejam entregues dentro do custo, dentro do prazo, com qualidade, ou seja, ele vai além disso. A questão é, será que esses projetos eles estão contribuindo com a estratégia da minha organização? Né? Então, já teve esse lado desde a versão 2010, que eles também trouxeram para a versão 2013. Então, essa parte de estratégia aqui, eu tenho aqui, digamos, os meus direcionadores, né, de negócio. Então, eu cadastrei aqui alguns, né, chamei de alinhamento estratégico, ou seja, quanto um determinado projeto ele está alinhado à estratégia da organização, a complexidade do projeto, ou seja, quão complexo é o projeto, quantos departamentos eu tenho envolvido, porque isso pode influenciar de alguma forma se um projeto ele vai ser escolhido ou não para ser executado, e também a quantidade de pessoas, a quantidade de recursos humanos envolvidos. Então, ou seja, eu coloquei alguns direcionadores só para a gente tentar fazer uma análise. Depois que eu cadastrei esses direcionadores, eu vou fazer uma priorização. E aí uma coisa bacana que o Project Server faz é utilizar o método AHP para dizer qual é o direcionador mais importante desse conjunto, né? E aí ele faz uma comparação, esse método HP que eu falei para vocês, ele faz uma comparação de item a item. Então, ou seja, alinhamento estratégico, eu comparo ele com todos os outros 3 critérios. Eu vou fazer essa comparação 1 a 1 para ver qual é mais importante que o outro. Né? E aí eu utilizo uma escala de 7 níveis, falando quem é mais importante. E aí, nesse cenário aqui, a gente chegou que o alinhamento estratégico é o primeiro lugar, com quase 58%, e aí vem os outros na sequência. Então, ou seja, um projeto que atende esse critério de alinhamento estratégico, ele tem mais chance de ser escolhido. Tá? E aí, depois que eu faço essa definição aqui de quem é mais importante, eu vou efetivamente fazer uma análise
para saber quais são os projetos que eu devo executar. E aí vamos criar um novo aqui, rapidinho. Então aqui eu vou chamar de cenário 3. Seleciono qual é o tipo de priorização que eu vou utilizar, vou selecionar quais são os projetos que eu quero colocar aqui nessa brincadeira. Então vou selecionar todos aqui. Passo para o segundo passo. O segundo passo vai dizer, para cada um daqueles direcionadores que eu coloquei, alinhamento estratégico, complexidade, eu vou definir, vou definir para cada projeto qual é o nível de cada um daqueles direcionadores. Então vamos colocar aqui algumas coisas bem aleatórias, só para a gente ver o negócio funcionando. Então, ou seja, eu consigo dizer, olha, a complexidade ela é extrema, ela é alta, ela é moderada, e isso para todos os direcionadores. Vamos quase lá. E por último aqui o item pessoas envolvidas. Ok. Então, defini esses critérios. Vou passar para o próximo passo. E ele colocou para mim, olha, esse projeto 1, ele corresponde a 45% desse critério que você colocou. Projeto 2, 22%, projeto demo, 20% e o projeto 3, 11%. Vamos passar para o último passo, que seria fazer uma análise de custos. Tá? Isso aqui é algo fantástico para mim na ferramenta, que ela consegue te ajudar a priorizar o seu portfólio mediante o seu orçamento. Então aqui ele colocou, olha, para você executar 100% desses projetos, ou seja, o seu baseline aqui, você vai precisar de $645 mil, tá? Ou seja, cada projeto aqui tem um custo, né? Então, projeto 1 custa 100 mil, projeto 2, 250, 3, 135 e o quarto projeto aqui custa $120 mil. Aí eu falo, não, peraí, eu não tenho toda essa grana, né? Como normalmente acontece nas organizações e acontece com a gente também. Olha, eu não tenho $345 mil, eu tenho disponível $350 mil. Opa, vou modificar aqui e vou falar, olha, recalcula para mim essa carteira de projetos mediante essa grana que eu tenho. Aí ele está recalculando aqui. Aí ele fala para mim, olha, a melhor composição desses projetos vai ser a realização do projeto 1 e 2, que vai acabar custando $350 mil exatamente, né? Ou seja, ele conseguiu fazer esses dois. Isso corresponde a 67% da minha estratégia. Tá? Então, ou seja, esses caras aqui ficaram de fora. Mas eu falo, olha, peraí, esse projeto aqui de 120 mil é o projeto que o meu chefe mandou. Né? Esse cara tem que entrar na priorização. Então eu venho aqui e falo, olha, esse cara tem que entrar. E aí mando recalcular. Ele vai fazer a melhor composição aqui agora para que a gente tenha o melhor da estratégia com o melhor do custo. Então, opa, peraí, ele tirou aquele cara ali, o projeto 2, né, inseriu o projeto 3, que foi o cara que eu mandei forçar a inclusão dele. E estabeleceu esse orçamento aqui para mim. Ou seja, é menos do que eu tenho disponível? É, mas eu não consigo fazer os outros. Vamos tentar fazer o seguinte, vou tentar tirar esse cara aqui. Da mesma forma que eu posso colocar, forçar a inclusão, eu posso forçar a exclusão. E aí mando recalcular. E aí ele trouxe a melhor composição dentro da prioridade, né, dentro dessa parte de estratégia, com o custo que eu tenho disponível. Então, essa aqui é uma ferramenta fantástica, que normalmente quando a gente apresenta isso aqui para os diretores, os caras brilham os olhos, e é algo fantástico que a ferramenta faz. Bom, a segunda coisa que eu iria mostrar para vocês é efetivamente como é que eu gerencio um projeto aqui dentro. Né? Então, vamos abrir aqui meu portfólio de projetos e vamos criar um novo aqui. Interessante dizer que a versão 2013 ela trouxe algumas funcionalidades a mais que
na versão 2010, a gente não conseguia fazer via browser, né? Que é, por exemplo, a questão de salvar linha de base. Então, na versão 2010, a gente não conseguia fazer o planejamento e salvar essa linha de base, né? A gente precisava do Project Professional para fazer isso. E aqui agora não, a gente consegue também ter essa capacidade. Vamos aqui construir um time para esse projeto. Eu tenho aqui todos os recursos disponíveis na minha organização. Vamos lá colocar o Paulo, a Sara e o Casimiro. E aí eu mando adicionar esses caras na equipe do projeto. Opa. Murphy está agindo aqui mais uma vez. Vamos tentar voltar aqui. Só para responder uma pergunta aqui, PJ. O pessoal está perguntando se a gente tinha isso disponível na versão 2010 do Office 365. É um recurso que vai ser... Estratégia? Não, do Project em si, né? Do recurso do Project. Os recursos do Project. Isso, a gente tinha, na verdade, na versão 2010, esse Project Server. Tudo isso que a gente está mostrando aqui existia no Project Server e algumas coisas, ou muitas coisas, na verdade, foram melhoradas, né? Mas a gente não tinha esse ambiente no Office 365, né? Na nuvem, a gente não tinha. Quando a gente precisava desse ambiente na nuvem, a gente precisava contratar um parceiro, um host para fazer isso, né? Ou então trazer isso para dentro de casa, né? Ter um ambiente de servidor, toda uma infra para ter isso aqui. Tá? Agora não, a gente consegue contratar isso aqui diretamente da Microsoft, com todo o SLA da Microsoft, toda a infra que a Microsoft traz para a gente. Tá? Contratando por usuário, né? Por usuário, exatamente. Então, ou seja, eu não preciso contratar mais licença de servidor, comprar um servidor ou mais de um, dependendo da organização, né? Contratar call de usuário. Então, ou seja, tudo isso agora eu pago por usuário na nuvem, né? E o cara pode acessar de onde ele estiver. Bom, então aqui basicamente cadastrei uma atividade, relacionei aqui as 3 pessoas que estavam na equipe, e aí eu venho aqui, salvo e publico esse cronograma, né? Então eu vou dar um save aqui. E aí essa atividade que eu acabei de lançar aqui já vai aparecer para os usuários que eu fiz essa atribuição. Então, ou seja, os usuários os recursos de projeto, eles entram aqui nesse site para eles saberem quais são as tarefas que eles têm que executar, né? Que essa é uma comunicação, ou é um problema de comunicação frequente em ambiente de projeto. Ou seja, normalmente o gerente de projeto, ou então o líder da equipe, ele tem que ficar mandando e-mails, tem que ficar lembrando as pessoas do que elas têm que fazer. E aqui não, toda a parte de tarefas, né, já vai aparecer para os usuários, tá? Bom, Sara, a gente tem muita coisa para mostrar aqui, na verdade, acho que esse tempo, mesmo de 1 hora, seria pouco para a gente mostrar o todo da ferramenta, mas assim, é uma ferramenta fantástica. Vamos tentar, posteriormente, fazer um webcast aí com um pouquinho mais de tempo para a gente mostrar o passo a passo de como é que a gente pode utilizar isso e tentar levar isso para o nosso dia a dia, tá? Além dessa parte de projetos, a parte de estratégia, tem também toda a parte de gerenciamento de recursos, onde eu consigo ver a alocação de cada um das pessoas da minha equipe, ver quando elas estão alocadas, quando elas estão disponíveis, quando elas estão super alocadas, né, ou seja, estão pedindo mais horas dela que ela tem disponível. Eu consigo também gerenciar toda a parte de riscos, de questões, timesheet, tudo isso dentro da ferramenta Project Online. Legal, muito bom. A gente tem que... Agora você lançou um desafio para você mesmo, né? Porque eu vou organizar mesmo, porque a gente, até eu mesmo me interessei a respeito de
dessa integração do Project aí com o SharePoint, porque você que comanda, eu com o Project, você viu que já fui até sua aluna, não sou das melhores, mas a gente precisa fazer uns webcast, e a gente precisa, na verdade, aprofundar agora na questão de todos os recursos, que esse webcast que a gente está fazendo é para a gente tentar colocar um pouco do que a gente vai ter de novidade, o que vai estar saindo aí para a galera. E aí depois, quando tiver as coisas mais concretas, as documentações, a gente trazer as novidades e configurações, né, já para o pessoal começar a mexer, implementar e aí pensar em fazer isso em produção. Mas legal, muito obrigada, viu, PJ, pela apresentação, agradeço bastante, porque foi bem rica mesmo, que a gente esperava. O Andreasi aqui também gostou muito, falou que queria que isso já tivesse no 2010, no Office 365 agora, que ele já queria implementar. Bacana. Bacana. Bom, eu agradeço a oportunidade aí, contem comigo aí sempre que precisar. Obrigadão aí. Que é isso, eu que agradeço. E é isso, pessoal, a gente vai continuar explorando, né, que é um link que a gente quer mostrar para vocês também, ou divulgar alguns links para vocês continuarem trabalhando, continuarem estudando a respeito do que a gente está divulgando, a respeito dos produtos. O Casimiro também ele vai divulgar uma semana de Office 2013, que ele vai fazer especialmente para fazer detalhado, né, Casimiro? Ele vai fazer detalhadamente cada uma das interfaces, vai detalhar o Office, vai detalhar o Word, o Excel, e aí vai ser mais fácil, vai ser mais prático do que a gente fazer corrido toda a solução em um só webcast. É isso aí. Nós fizemos ontem, né, o de Office 2013, na semana do Office 365 Preview, mas como é bastante coisa, em uma hora não dá para passar tudo. Você vê que o Word, Excel, a gente passou alguns novos recursos e algumas funcionalidades que entraram nessa nova versão do Office 2013, mas tem muita coisa a ser passada ainda. Então a gente vai estar fazendo aí do dia 27 ao dia 31, das 8 às 9 da noite. Quem puder participar, fiquem de olho no blog, tá? mauriciocasimiro.com, que já eu vou lançar os links do Microsoft Events para vocês se cadastrarem, tá? E quem puder participar, eu agradeço e vejo vocês lá. Eu vou sortear também, tá? O brinde vai ser surpresa, eu divulgo nas datas aí. Beleza, muito obrigada. Então, tá, eu vou deixar os links aqui, pessoal, para vocês, se vocês quiserem fazer as contas para testar essas soluções aí online, ver os vídeos, sair os nossos blogs, podem entrar em contato se tiver alguma dúvida. E a gente precisa fazer o sorteio, hoje a gente vai sortear mais um voucher, tá? A respeito do Learn 365, nós vamos sortear um voucher de 30 dias de acesso para vocês fazerem os treinamentos do Learn 365, fazer o treinamento para estudar para as provas de certificação, para aperfeiçoar o conhecimento e implementações que vocês estão tendo demandas. Tem gente que quer aprender aí SharePoint online, é uma grande oportunidade participar do sorteio aí, receber um voucher e começar os treinamentos online do Learn 365. Quer fazer algum comentário sobre a nova competência, o Andreasi, inclusive para parceiros Microsoft, que a gente tem agora, que é uma novidade? Sim, claro. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Legal. Bom, só para novamente enfatizar, comentei ontem, a gente vai comentar durante a semana, existe agora uma nova competência no MPN, né, no Microsoft Partner Network, que é a competência de Small Business. E para você obter essa competência em Office 365, hoje você precisa ter o exame, né, precisa ter um profissional dentro da sua empresa certificado no exame 70323. Administering Office 365. Essa certificação, muito breve, vai ser substituída por uma outra certificação, que é a 70324. Porém, quem já possui a 70323 já pode obter essa competência de Small Business. Lembrando também que a gente tem uma outra certificação, que é a 70321, que é a certificação de Deployment do Office 365. Então, se você ainda não possui a certificação do Office 365, uma ótima dica para vocês é o nosso portal aí de capacitação em Office 365, o learning365.com.br. Nele você vai encontrar uma agenda aí de 9 módulos
com todos os recursos para que você aprenda, que você se capacite e tire a sua certificação em Office 365. Então vamos fechar um voucher deste Learning 365 hoje, sabe? Vamos. Uma coisa que eu vou fazer diferente, pessoal, eu não vou colocar a lista de todo mundo, porque a gente estava tendo um problema que o pessoal não estava na lista e tudo mais. A Andreasa até quer participar do sorteio agora. Mas eu não vou colocar os participantes aqui na minha planilha, vou colocar do início ao fim e vou ver quem está online no momento e a gente vê a numeração de quem sair, tá? Vai ser só mais demorado, mas vai dar certo. Ver quem é o número aí, entendeu? Eu entendi. São 30 no momento participantes. Beleza. E se sair um de nós, você sorteia de novo. Exatamente. E aí a gente conta aí, abre a lista de participantes e conta a ordem que tiver aí. Não sei se é a ordem alfabética que o Live Meeting ele coloca, acho que é. A gente faz o sorteio. Beleza? Vamos lá então? Tá todo mundo visualizando aí a planilha já, né? Nossa planilha de sorteios. Lá vai. Tchananã. Não pode travar o Excel agora, hein? Vai sair, vai sair, vai sair. Vamos ver se não travar, né? Acho que se você esperar um pouquinho, ele não vai travar. Sorteio 20 aí. O 20? O 20. Não pode ganhar o Marco o Caiabade de novo. Sorteio, o número do sorteado é número 3. Espera que tá carregando aqui a planilha, mas é o número 3. Quem é o número 3? André. Pra mim é o André Pereira Proença. O André tá agora aí? Tem que ver se o André está aí, né? Dou-lhe uma. Pode ver que André. Dou-lhe 3. Levanta a mão. 4. Dou-lhe 5. Pode usar perguntas e respostas, o chat. Dou-lhe 7. Eu acho que vai ter que sortear o 20 mesmo. Para a tua presença, você... Sara?